Dirceu, vamos começar então já pelo tema, né, do discurso do Lula na ONU. E acho que o principal não, mas o primeiro tema que a gente pode abordar aqui é o elogio que o Trump fez para o Lula. Algo inesperado, né? Pelo menos, acho que todos, quando a gente estava transmitindo ao vivo, a gente chegou até a fazer alguns comentários que era totalmente inesperado esse caminho do discurso do Trump. Você acredita que a partir desse discurso do Trump, a partir dessa fala dele, pode encerrar essa etapa de animosidade, né, com o Brasil, de falta de relações diplomáticas com o Brasil? Como é que você viu esse trecho do discurso do Trump? Eu vou te contrariar. Por favor. Vou contrariar aos ouvintes e aos que me veem. Primeiro, agradecer o convite. Tá um pouquinho baixo, Fabrício. Dá um grau aí para mim no volume, Viarô, que aqui estamos no máximo. Tá ok. Consegue dar um grau aí? Vou tentar aqui, peraí. Vamos ver. Você chega um pouquinho mais perto da mesa? Acho que se chegar um pouquinho mais perto da mesa pode dar um... Vamos lá. Ver. Recomeçando. Ótimo. Agradecer a oportunidade, dar uma boa tarde para todos os ouvintes, todos que nos veem. Eu acredito que o importante não é o cumprimento ou não do Trump ao Lula. Porque nós estamos no mundo da diplomacia e no mundo da real política. O importante é o discurso, o impacto que tem no mundo e no Brasil. O Lula, evidentemente, é um estadista mundial, talvez um dos principais líderes do mundo hoje. Porque o Brasil é uma potência. Muitos insistem no complexo chamado de vira-lata, não enxergar que o Brasil é uma potência. O Brasil é um país importantíssimo, não só porque é a sétima economia, mas porque é o quinto em território e o oitavo em população. E é um país que tem todas as condições de se formar em 10, 20 anos, um país desenvolvido, com justiça, segurança social e principalmente desenvolvimento tecnológico, inclusive poder militar. Portanto, o Lula, ao se colocar defensor da democracia, da soberania brasileira, mas também das Nações Unidas, da Carta das Nações Unidas, se opor às sanções, à chantagem, à guerra comercial, defender o povo palestino, né? Trazer de volta a agenda da luta contra a pobreza, contra a fome no mundo, deixar claro que é preciso combater o fascismo, a extrema-direita, o ódio, a violência, retomar a agenda que é muito brasileira, climática. O Lula se coloca, evidentemente, como um dos líderes do mundo. Insistir, inclusive, de reorganizar, não pela guerra, não pelas sanções, não pela imposição, a ordem mundial pós-guerra que deu nascimento à ONU, ao Acordo de Basileia Bancário, a FMI, ao BIRD, a Organização Mundial do Comércio, é um mundo que deixou de existir com a globalização. Agora foi só o último capítulo de um processo que começou desde o Rio da Margaret Thatcher, depois com a crise de 2008 e 2009, de 11 e 12, e com as guerras, né, do Afeganistão, do Iraque, da Líbia, da Síria, agora a guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra genocida, praticamente uma guerra de extermínio contra o povo palestino que Israel promove. Acho que esse é um fato importante. E agora, evidentemente que se há a possibilidade de diálogo, negociação com o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil, nós vamos voltar a uma realidade que sempre foi comum, quase que rotineira. O presidente Lula governou com o presidente Bush, com o presidente Obama, com o presidente Trump, nós já não estávamos no governo, mas voltou a governar com o presidente Biden. E Bush tinha uma agenda internacional que nós não concordávamos. E os contenciosos comerciais, tecnológicos, patentes, os diferentes que existem no mundo do comércio, o Brasil sempre tratou na OMC ou em negociações bilaterais. E o Brasil sempre foi um defensor dos organismos multilaterais. Inclusive, acabou de assinar um acordo com o Mercosul, com a União Europeia,
e caminha para assinar um acordo dos Emirados, Estados Árabes Unidos, com a União, com o Mercosul também. E fez um esforço para construir o Unasul, construir a CELAC. O Lula tem sido uma referência para os países da Ásia, da África, e agora está empenhadíssimo nos BRICS, no Sul Global. Inclusive vai fazer uma viagem para a ASEAN, acho que dia 20, depois do mês que vem. Eu vejo que esse é o fato relevante. É bom para o Brasil que se abra canais de negociação e conversação entre a administração Trump e o presidente Lula e o governo brasileiro. Como era, sempre foi. O que houve de exceção, de inaceitável para nós, não é só o tarifaço, é intervenção em assuntos internos nossos, ou do Poder Judiciário ou do nosso Parlamento, do nosso Legislativo. Diz respeito aos brasileiros e brasileiras, da democracia, o Estado de Direito brasileiro. Não dizem respeito ao governo norte-americano ou à administração Trump. Eu vejo assim essa questão. O senhor acredita que essa fala do Trump pode ter sido apenas uma retórica de ocasião? Ou seja, ele estava ali no discurso, ele falou, mas ele não tem intenção real de encontrar com o Lula na semana que vem. Quero também saber se o senhor acredita nesse encontro. E o que pode sair desse encontro? Eu acredito que foi dado um passo inicial, a tendência normal no mundo diplomático, ainda que o Trump seja uma exceção, nas relações tradicionais diplomáticas, eu creio que a tendência é de ser aberto um canal de negociação. Porque na parte do Brasil, o Brasil sempre teve aberto a negociação de todas essas questões comerciais que estão colocadas, não as questões políticas, de anistia, de regulação das Big Techs, até porque aqui dentro do Brasil as Big Techs têm todo o direito de ir ao parlamento, de ir ao executivo, de ir a agências reguladoras e discutir, apresentar, defender seus interesses. Fazer lobby, né? Não, todo mundo, né? Não há uma restrição. Eu sempre me pergunto às brasileiras e brasileiras, alguma empresa americana nos últimos 30, 40 anos teve algum problema no Brasil? Eles investem no Brasil, em diferentes setores da economia, remetem seus lucros de dividendos, convivem aqui dentro do Brasil, os americanos e americanas que vivem no Brasil, nunca houve uma hostilidade contra eles, nunca houve uma campanha política dirigida. O que nós temos são divergências entre o Brasil e os Estados Unidos de pautas da política internacional, do comércio internacional, mas não uma animosidade, uma política deliberada contra. Eu não vejo nenhuma razão para esse estado que foi criado, de não discussão, porque as sanções e as ameaças, a chantagem não funcionará com o Brasil. O presidente Lula já deu provas disso. E o Brasil é uma economia capaz de assimilar esses tarifaços. E assimilou. E o governo tomou providência. É uma economia que quer crescer, aliás, né? Não cresce por causa do juro alto. Né? Ela quer crescer, ela está resistindo. Porque o Brasil hoje é um dos principais destinos de investimentos internacionais e também o Brasil tem muitas oportunidades internas para qualquer empresário brasileiro, ou seja, investir em diferentes setores da economia que estão crescendo. Vamos lembrar que o saneamento está em crescimento, que a habitação está em crescimento, que óleo e gás está em crescimento, que a energia está em crescimento, que os setores de fármacos, químicos, que o agronegócio vai crescer, as exportações estão crescendo. Aliás, o emprego e a renda e a economia, apesar de todos os juros, estão crescendo. Se nós observarmos a própria ação do governo, que é a Nova Indústria Brasil, com o PAC, com a transição energética, dá uma direção a isso. O que o país precisa, o que o governo está lutando, que é a pauta do governo, além de aprovar o pacote de apoio e proteção da economia brasileira frente ao tarifaço, aprovar o pacote que defende a economia popular, a isenção do imposto de renda, a gratuidade da luz até 80 megawatts, consolidar o pé de meia, o Vale Gás, que também protege a economia popular e os setores da sociedade que precisam da proteção social e da proteção do Estado. Isso que é importante. Então, nesse momento, o que eu vejo é um momento de inflexão, inclusive, do país, porque as manifestações
do último domingo mostraram, principalmente na juventude brasileira, uma grande satisfação com anistia, com PEC de blindagem, e com a negativa de discutir uma pauta que interessa ao país, não a pauta que interessa à família Bolsonaro. E também o repúdio à posição deles de apoiar as sanções e apoiar a intervenção descabida e legítima contra as leis internacionais que a administração Trump fez, assinou e expôs como declaração pública de intervir nos assuntos internos brasileiros. O senhor acredita que, caso o presidente Lula, de fato, encontre o Trump na semana que vem, a questão do tarifaço pode ser sanada? Pode cair essa questão de tarifa de 50%? Não tenho elementos para responder essa pergunta e eu creio que ninguém tem, certo? Porque nós conhecemos o modus operandi, vamos dizer assim, do presidente Trump, a personalidade dele, como é a ação política dele, e ela muitas vezes é inesperada, certo? Aparentemente não tem lógica, mas sempre tem. A tentativa que o presidente Trump está fazendo é repetir a desvalorização do dólar, o aumento das exportações, a diminuição das exportações e o crescimento interno da economia americana, agora não pelo serviço, não pela alta tecnologia, não pelo complexo militar, mas pela reindustrialização, como se fosse possível criar uma indústria nos Estados Unidos, uma nova classe média trabalhadora, como houve nos Estados Unidos. Está desvalorizando o dólar. Aliás, o Nixon fez isso, o Reagan fez isso com o Japão. Só que com a China, com a Índia, com o Novo Mundo, é improvável que isso tenha consequência. Ainda mais na Europa, vivendo as dificuldades que está vivendo, políticas, sociais. Tem manifestações e greves na França, na Itália, manifestações imensas de apoio ao povo palestino, crise habitacional, crise energética na Europa, crise política em vários países. Então, é um mundo que está precisando de concertação. Por isso que a palavra e a presença do presidente Lula na ONU hoje dá uma luz nesse sentido, encontrar novos caminhos. Por isso que é importante a presença dos BRICS e do Sul Global, porque isso equilibra o mundo, não fica só a hegemonia norte-americana, né, o unilateralismo norte-americano e a política de chantagem, de agressão, de sanções, de tarifaço. O mundo quer encontrar outros caminhos, porque as questões climáticas, as questões da pobreza, como o presidente Lula destacou, da fome, as questões da necessidade, certo, dos países crescer, mesmo e buscar a paz no Oriente Médio, em Gaza, na Palestina, e buscar a paz na Europa, entre a Ucrânia e a Rússia, são as questões mais urgentes. Não vejo como os Estados Unidos, com a dívida pública que tem, com o déficit público que tem, com o déficit comercial em contas correntes, com os riscos que tem de inflação, de recessão, esse caminho perdure. É bem provável que nas eleições de novembro, no ano que vem, o povo americano se manifeste, talvez em oposição a essas políticas. E há um elemento muito importante para o brasileiro, para a brasileira. O que o Trump está fazendo nos Estados Unidos? Eles querem fazer aqui no Brasil, a direita brasileira que apoia o Trump, a família Bolsonaro, é isso que eles querem fazer no Brasil? Lá dentro, violar os direitos civis, as liberdades civis, os direitos políticos, as liberdades políticas, atacar a universidade, a imprensa, atacar o imigrante, atacar o negro e a negra, os direitos da mulher. É isso que nós queremos para o Brasil? Essa é uma pergunta. Cada país deve ter liberdade, independência e soberania para decidir seu destino. A Constituição brasileira é muito clara. Nós somos pela solução pacífica dos conflitos internacionais, pela não intervenção nos assuntos internos dos países, defendemos a soberania territorial, política dos outros países. O Brasil tem que se guiar na política externa e cuidar do Brasil. Nós devemos cuidar do Brasil, dos nossos interesses nacionais.